Paz e graça, queridos, estamos começando mais uma escola bíblica online. É um prazer estar com vocês, mesmo de forma remota. É um prazer que você tenha nos recebido aí no seu lar, que você deixe que toda quinta-feira a gente esteja com você, levando a palavra de Deus através dessa escola bíblica. Nós vamos continuar ainda com Cartas aos Coríntios. O Diácono Mauro está sendo nosso professor, tem trazido aulas enriquecedoras para as nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse momento comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 41, e vamos ler apenas o verso 10. Uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Eu estou lendo aqui na versão King James. Diz o seguinte, Isaías 41, 10. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te sustentarei com a minha mão direita da justiça. Como é bom nos dias que nós estamos vivendo ouvir essa palavra. Que nós não devemos temer, nós não devemos nos aterrorizar pelos dias maus. Porque nós temos um Deus que é maior do que qualquer coisa. Eu ouvi de uma amiga esses dias que quando a gente teme, quando a gente tem medo, o inimigo das nossas almas, ele se aproveita disso para nos atacar. A gente precisa ter fé, esperança em Deus, porque a palavra dele é viva e ela se cumpre nos nossos dias. Então não tema, querido, porque o teu Deus te sustenta, te protege e te guarda com a sua mão direita da justiça. E algumas versões diz, com a minha mão direita da vitória. Vamos estar orando para dar início e que Deus continue conosco durante esse período que nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por mais uma vez estarmos aqui, por mais uma vez estarmos adentrando os lares, ó Pai, para levar a tua palavra, Senhor. Tu venha continuar com a tua provisão, com o teu amor, com a tua graça sobre as nossas vidas. Nós te somos gratos, ó Deus, porque tu tem nos sustentado com a tua mão direita, porque tu tem nos guardado e não temos motivo, ó Pai, para temermos os dias maus, porque nós temos um Deus que é conosco, esse Deus que está em cada lar, que está nos ouvindo, em cada família da nossa comunidade cristã Gileade aqui na Parangaba. Que o Senhor continue a nos abençoar. Que tu venha, Senhor, também tomar as nossas mentes, os nossos corações cativos agora, para aprendermos a tua palavra através dos teus ensinamentos aqui, Senhor. Somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar agora ouvindo alguns louvores. Depois desses louvores, a aula com o Diácono Mauro começa. E logo em seguida a gente volta para fazer o encerramento e está dando para vocês os nossos avisos das atividades aqui da nossa comunidade cristã Gileade na Parangaba. Que Deus em Cristo te abençoe durante toda essa aula e que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para adorarmos no nome do Senhor. Eu convido você aí a cantar juntamente comigo, a adorar o Senhor nesse momento. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo e espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo e espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem
comodidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um espírito inabalável, Senhor, para resistirmos, Senhor, todo mal que possa vir contra nós, pois a tua palavra diz que as portas do inferno jamais prevalecerá contra a tua igreja. E eu profetizo, Senhor, nessa noite, um espírito inabalável para a tua igreja, em nome de Jesus. Toda a minha vida, Senhor, te louvarei. Seu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Ouvir a tua voz é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa, não há que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
cobertura, escudo para os que nele crê, escudo para o que nele crê. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, a todos os ouvintes que estão acompanhando em casa. É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos para dar continuidade à mensagem da carta aos Coríntios. E hoje nós vamos ver a lição 5, que corresponde ao capítulo 14 da carta de 1 Coríntios. Então, é um prazer, como eu falei mais uma vez, estarmos aqui reunidos, não reunidos virtualmente, infelizmente, por enquanto. É um prazer estar aqui com o Vitor, com o Ted, com a Leia. E mais uma vez vamos pedir a graça de Deus para que possamos conduzir esse estudo direcionado pelo Santo Espírito de Deus. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para sermos, Pai, dirigidos por Ti, ó Pai, para sermos conduzidos segundo a Tua vontade, Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, que possamos aprender um pouco mais, fixar aquilo que já aprendemos, ó Pai. Ó Deus, que nossos corações possam estar abertos, nossos corações possam estar atentos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na aula passada nós vimos... falamos a respeito do amor, terminamos a lição 4. Eu gostaria de fazer uma rápida revisão da lição 4, uma revisão rápida, que eu quero já entrar na lição 5. Então nós vimos na aula passada que o amor surpreende, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, e que o amor é um atributo divino. Vimos também que a permanência do amor, que o amor ele permanece, enquanto os dons espirituais, eles são temporais, são parciais. Os dons são elementares. O amor é maior. O apóstolo Paulo fala do amor, da fé, da esperança e do amor, mas diz que o amor é o maior desses três. Então, nós percebemos a grande importância do amor. E ele inicia o capítulo 14, falando da palavra amor. Nós vamos ver essa lição. Eu gostaria de falar inicialmente do objetivo dessa lição. Nós vamos seguir essa revista. Quem tiver a revista em casa poderá acompanhar a lição 5. Vamos ter como base a revista, mas vamos ler bastante a Bíblia Sagrada. Então você que está atento, está acompanhando pela revista, você pode ver o objetivo da lição. Ao estudar esta lição, você vai refletir sobre a necessidade de ser diligente no uso dos dons espirituais, atentando para o seu principal propósito, a edificação da igreja, a fim de que os abusos cometidos na igreja de Corinto sejam evitados. Então, a igreja de Corinto, a gente sabe, a gente já falou várias vezes, que era uma igreja problemática, uma igreja que tinha muitas dificuldades, muitos problemas, e que o apóstolo Paulo tenta corrigir esses problemas. Já citou vários dos problemas que ocorriam na igreja de Corinto. E um dos problemas era também relacionado aos dons. Eles não sabiam, eles não estavam fazendo uso adequado dos dons espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta com a intenção de corrigir, com a intenção de realmente de mostrar a maneira correta de exercitar os dons espirituais, principalmente do culto público. É muito importante essa questão do culto público, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai enfatizar demais essa questão na igreja. Na igreja, mais de uma vez, ele faz essa referência, mostrando que era no culto público. Que nós vamos agora entrar na lição 5, que corresponde, como eu falei, ao capítulo 14, que fala exatamente de línguas, profecias e ordem no culto. Nós vimos no capítulo 12, que no capítulo 12 ele fala de 9 dons que são os dons que revelam, vamos dizer assim, que era a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, os dons de operação de maravilhas, operação de milagres, que era a fé, dom de curar e operação de milagres, os dons que operam,
Vimos agora os dons que falam. Os dons que falam, que exatamente são 3 dons: profecias, línguas e interpretação de línguas. Então nós vamos ver nessa lição, pela graça de Deus, falar sobre o dom de línguas, de profecias e a ordem no culto. Todos os dons, é importante enfatizar isso, que todos os dons têm a sua importância. Nós vamos ver nessa lição que o apóstolo Paulo, ele enfatiza bastante o dom da profecia, que naquela época era o dom mais proveitoso para a igreja, que promovia maior edificação. Então vamos iniciar fazendo aqui, a lição inicia exatamente fazendo quase assim uma comparação entre os 2 dons, né? O dom de línguas e o dom de profecia, né? Mostrando a vantagem de um e a desvantagem de outro, né? No uso da igreja, mostrando a vantagem do dom da profecia na igreja e mostrando de certa forma a desvantagem do dom de línguas, que era usado de forma inadequada, né, na igreja, né? Não que o dom de línguas não tenha sua importância, nós vamos ver que o dom de línguas tem a sua importância, mas em seu devido lugar. Então, meus irmãos, primeira coisa, do item 1, ele fala o seguinte, aliás, ele inicia assim: há 3 razões pelas quais o dom de línguas é secundário em relação ao de profecia. A profecia edifica toda a congregação. As línguas são ininteligíveis e falar em línguas tem valor limitado. Então vamos ler, meus irmãos, vamos pegar a Bíblia e ler capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Estou usando aqui a linguagem, a versão Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outra língua, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, meus irmãos, vemos aqui o seguinte, que a profecia edifica toda a congregação. A profecia era o que? A palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, alguém usado, alguém inspirado. Deus visitava o profeta, vamos dizer assim, trazia uma inspiração, uma mensagem que vinha de Deus, e ele podia passar para toda a congregação. Naquela época a profecia, como o Novo Testamento ainda não estava formado, ela tinha importância fundamental. As profecias, mesmo assim, as profecias passavam por julgamento, porque o homem é falho, ele podia falhar, então elas deviam ser julgadas. Hoje em dia ainda existe uma profecia, e podemos dizer que a profecia também quando o pastor está falando, quando ele está expondo a sua palavra, a palavra de Deus, ele também está sendo um profeta. De alguma forma ele está sendo profeta, ele está proclamando a mensagem de Deus, e a Bíblia Sagrada é uma fiel profecia, é uma profecia de Deus aos homens. Então essa palavra ainda fala aos nossos corações. Então, meus irmãos, a profecia ela era falada na língua do povo, na língua das pessoas que estavam ali presentes. Enquanto a língua estranha, o nome já diz, língua estranha, era uma língua desconhecida. Provavelmente se tratava de línguas humanas. Era uma língua, por exemplo, se alguém fala para mim o japonês, eu não vou entender. E se eu falo um português para um japonês que não sabe português, ele também não vai entender. Então as pessoas estavam usando na igreja, falando de línguas, que era um dom de Deus, concedido por Deus. É uma língua que não é aprendida, diferente de você aprender o inglês, mas essa língua aqui é um dom dado por Deus, que a pessoa era usada por Deus e falava essas línguas estranhas, essa língua estrangeira, mas que na realidade não servia para edificar a igreja, porque as pessoas não entendiam. Então a profecia edifica toda a congregação. A língua, ninguém entende. A profecia todos entendem.
A profecia é superior. Por que a profecia é superior? Porque ele diz que esse dom é superior. Porque exatamente ele tinha uma finalidade maior. É a finalidade de edificar as pessoas. A profecia, ela tem o quê? Qual é o propósito da profecia? A profecia tem um propósito de edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar, quer dizer, exortação também pode ser um encorajamento. Então, a profecia exercia esses 3 papéis, essas 3 funções de edificação. Então, a edificação é importante, é fundamental a edificação. E quando alguém está pregando a palavra de Deus, está anunciando a palavra de Deus, ele está proclamando edificação, ele está construindo, está edificando, está fazendo o povo de Deus crescer, porque a palavra de Deus está sendo anunciada. E a exortação, encorajamento, palavra de ânimo, também faz parte da profecia. Palavra de consolo. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, por uma tribulação. Então essa pessoa é consolada com uma palavra de ânimo, uma palavra que vem realmente ao encontro da sua necessidade. Eu digo assim, como eu falei, eu creio no dom da profecia ainda hoje. A pessoa, digo assim, reunião de oração, por exemplo, alguém que tem o dom da profecia pode ser usado por Deus para trazer uma palavra à igreja ou alguém da congregação. Eu mesmo no passado, eu convivi numa igreja, onde pude ser beneficiado pelo dom da profecia. Na época que eu me congregava, existia na igreja alguns profetas, algumas pessoas que tinham o dom da profecia. É importante diferenciar o profeta ofício com o dom da profecia. O profeta, o ofício de profeta e o dom da profecia. Hoje, como a gente já viu em aulas anteriores, não existe o ofício de profeta, mas existe o dom da profecia. E era comum, quando eu entrei na igreja, quando eu me converti, e era comum as pessoas, às vezes, alguém ser usado com esse dom da profecia, exatamente nesse contexto. O problema, às vezes, é que a pessoa abusava desse dom, ou então a pessoa ficava acostumada a buscar profecias. Esse é um grande mal. A pessoa ir atrás de profecias, isso não convém, não é correto, porque a profecia fiel, a profecia verdadeira é a palavra de Deus. Então, e a pessoa também não pode se deixar guiar por profecias. Já no passado já vi pessoas que iam até em montes de oração, atrás de profeta para receber uma mensagem, para receber alguma resposta. Deus, ele dá resposta através de sua palavra, através do pregador, do pastor que está falando ali em frente, ali no púlpito. Então ele vai usar de várias formas. É importante que você leia a palavra, conheça a palavra de Deus, porque Deus fala pela sua palavra. A profecia, quando vem, ela vem para confirmar muitas vezes, confirmar algo que já está no seu coração. É triste, às vezes, a pessoa, às vezes aconteceu, já vi exemplo de pessoas que seguiam a profecia, uma profecia que não era nada bíblico, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, e aquela pessoa tomava decisões erradas, às vezes, muitas vezes, decisões erradas, precipitadas, porque ouviu uma profecia. Então isso é perigoso, E o apóstolo Paulo, ele esclarece muito bem isso aqui. A profecia é com esse propósito de edificar. A profecia não traz confusão, não traz perturbação. A profecia, ela vem realmente para esclarecer algo que já está no seu coração muitas vezes. Então ela traz sempre esse objetivo de edificar, de exortar e de consolar. A profecia, as línguas, elas são ininteligíveis. O apóstolo Paulo está aqui fazendo aqui a comparação entre os 2 dons, o dom de línguas e o dom da profecia. As línguas são ininteligíveis, ou seja, elas são incompreensíveis. Então, falar em línguas, como acontecia na igreja de Corinto, que todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo, que se ouvia muito era barulho, e as pessoas, aquele que não tinha um dom de línguas, não era edificado, ele ficava a ver navios, como diz, Não recebia edificação, porque ele ouvia aquela mensagem em outra língua, não podia nem dizer o amém, como diz o apóstolo Paulo aqui mais na frente, porque ele não sabia o que a pessoa estava dizendo. Então era algo que realmente prejudicava, em vez de ajudar, estava prejudicando a igreja, estava prejudicando o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo procura corrigir esse problema. Então, ele fala aqui que, por exemplo, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6, diz assim:
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então o apóstolo Paulo, ele coloca esse argumento forte, né? Que eles não tinham nenhum aproveitamento, nenhuma utilidade, se ele fosse falando em línguas. Daí a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo falava em línguas, mas ele falava no seu contexto particular, na congregação, na igreja, ele falava sempre na linguagem do povo, na língua do povo, que era a palavra para edificação, como ele diz assim, para revelação. Revelação é uma mensagem de Deus que vinha do alto. E essa palavra revelação, a gente vê lá nos dons de revelação, por exemplo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. A profecia também é uma revelação. Então, ciência, né? Ciência exatamente fala da elucidação do significado da vida cristã. Profecia, né? A expressão da vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Doutrina, ensinamento, esclarecimento e aplicação do significado do Evangelho. Então é importante, meus irmãos, saber, né, que a igreja ela tem que ter ordem. A igreja ela não pode ser dirigida de qualquer forma. E o apóstolo Paulo que dá as diretrizes, dá realmente a maneira como a igreja deve se reunir, como a igreja deve cultuar a Deus, de maneira que Deus seja glorificado e os irmãos possam ser edificados. Então as línguas fazem apenas barulho. A gente pode ver aqui, olha, eu estou falando isso no culto público, meus irmãos, sempre enfatizando isso, porque a gente vai ver aqui que o dom de línguas tem a sua importância, mas no culto público, como a gente pode perceber, como o apóstolo Paulo fala, se não houver interpretação no culto público, não convém que a pessoa fale em línguas alto, né? Alto para que as pessoas ouçam, porque só ele está sendo edificado, porque a Bíblia Sagrada diz que quem fala em línguas fala a Deus e fala em mistérios, ou seja, ninguém entende. Então, no culto público, quando a pessoa fala alto em línguas, ele faz apenas barulhos, e essa parece era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam querendo aparecer, ostentar-se, achavam até que, tem alguns comentaristas que dizem que eles achavam que o dom de línguas era o principal dom, era o dom que media a espiritualidade da pessoa. Não tem nada disso, nada realmente não condiz com a Bíblia, esse ensinamento. O apóstolo Paulo ele vai mostrar, sim, que todos os dons têm a sua importância, inclusive o dom de línguas, mas ele não é mais importante do que os outros dons, né? Pelo contrário, esse dom para a igreja, para quando a igreja está reunida, ou para o culto público, esse dom tem pouca importância ou não tem nenhuma importância, e ele só tem importância se houver interpretação. Então ele fala aqui, por exemplo, 1 Coríntios 14, 7 e 9, diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não derem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também a trombeta de som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Então ele cita aqui uma comparação, né? Ele usa instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, até esses instrumentos. Eles comunicam alguma coisa, mas se esse instrumento, né, se eles não estiverem afinados, se eles não estiverem apropriados, eles não vão transmitir a mensagem que é para transmitir. Mesma coisa a trombeta era uma voz de comando. As pessoas conheciam qual era o toque para a guerra, por exemplo. Quem era do exército, das forças armadas, ele sabe o toque para a guerra. Se ele der um som diferente, ninguém vai se preparar para a guerra, ninguém vai sair à batalha. Quer dizer, também é um instrumento que traz comunicação. Então ele cita essa comparação com os instrumentos musicais, com a trombeta,
se os instrumentos também der sonidos, se derem sonidos incertos, se não fizer a coisa correta, ninguém vai realmente trazer edificação, não vai se preparar para a guerra, não vai realmente produzir algo de bom. E a mesma coisa acontece com as línguas. As línguas não traziam edificação, não eram proveitosas, né, quando falada sem interpretação, quando era pronunciada sem interpretação na igreja. Voz sem sentido. Ele fala também que as línguas são voz sem sentido se não tem interpretação. 1 Coríntios 14, 10 a 12. Diz assim: há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, meus irmãos, aqui ele mostra mais uma vez, né, que existem várias vozes no mundo, várias vozes, várias linguagens, várias línguas. A gente sabe que existem milhares e milhares de línguas, né, e todas têm o seu significado, mas desde que a pessoa compreenda, né? Se a pessoa não compreende, né, se alguém fala para você e você não entende, qual vai ser a edificação, qual proveito vai ter para a sua vida, né? Se alguém fala para mim em uma língua estranha e eu não entendo nada, de que vai me servir isso, né? De que vai adiantar ouvir algo que eu não entendo, né? Não vai acrescentar em nada, vai apenas ser barulho para os meus ouvidos, não vai trazer realmente edificação, vai produzir realmente efeito proveitoso para as nossas vidas. Então, meus irmãos, é por isso que ele diz que é voz sem sentido. Ele fala aqui do valor do dom de línguas, né? Que o dom de línguas ele é de valor limitado, né? É valor limitado de falar em línguas. O valor limitado de falar em línguas. O item 3. Então, meus irmãos, o dom de línguas ele tem a sua importância para o seu, vamos dizer assim, o seu culto pessoal, né? Para a sua devocional pessoal. Um autor, Jean Carlos Ortiz, ele diz até que o falar em línguas, o dom de línguas, ele é um dom de pijama. Ele usa essa expressão porque é um dom privado, um dom para você cultuar a Deus quando você está sozinho, ou se você estiver na igreja, que fale baixinho, fale em línguas, mas fale baixinho, fale consigo mesmo, como diz a palavra, não alto, porque isso não vai edificar. Fale para a sua edificação. Então, o dom de línguas, meus irmãos, apesar de alguns autores achar que não existe mais dom de línguas hoje, mas a Bíblia Sagrada é clara, existe ainda o dom de línguas, e esse dom, ele edifica sim. O apóstolo Paulo aqui, ele é claro. Só que a gente vê claramente que o apóstolo Paulo ele não dá tanta importância, porque ele está falando aqui do culto público, e realmente o objetivo era edificar a igreja. Mas a gente sabe da importância do dom de línguas para o seu particular. Então, se você tem esse dom de línguas, né, você tem que usar esse dom de línguas para a sua edificação pessoal. Você também pode orar para que Deus possa dar interpretação, mas é um dom que está em vigência ainda hoje, né? Muitos têm esse dom de línguas e ele é proveitoso sim para a sua edificação, que a Bíblia é a verdade, a Bíblia fala isso claramente. O apóstolo Paulo ele fala: desejo que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Ele fala que deseja que os irmãos falem em línguas, né? Porque a edificação pessoal, mas quando ele enfatiza a profecia, porque ele está no culto público, e no culto público a profecia tem mais valor, é superior, porque vai abranger mais pessoas, alcançar mais pessoas, vai edificar outras pessoas, né? Enquanto o dom de línguas edifica só a pessoa que ora, né? Porque ele fala com Deus, né? Em mistério ele fala com Deus, ele louva a Deus, exalta a Deus, a linguagem, né? Alguns dizem até que é uma linguagem de oração. Você está orando, você está adorando a Deus. É importante sim esse dom para o seu culto pessoal, para o seu culto particular, sim, né? Tem o seu valor, tem a sua importância. E você que tem esse dom,
pode usar, sim, deve usar esse dom, porque tudo que Deus dá é bom, né? E esse dom é dado por Deus. Mas aí, meus irmãos, agora ele fala aqui do propósito do dom de línguas, né? Do propósito do dom de línguas. Então, eu já falei mais ou menos do propósito do dom de línguas, mas a gente pode ver aqui, por exemplo, vamos ver aqui, vamos ler ainda 1 Coríntios 14, 13 a 19. Vou continuar aqui a leitura. 1 Coríntios 14, 13 a 19. Diz assim: pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora, de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se eu bendizesse apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Versículo 19. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, veja bem, o apóstolo Paulo aqui, ele é enfático, né? Ele dizer que ele fala línguas mais do que todos eles. Mas na igreja, no culto público, meus irmãos, não se deve falar em línguas, né? Não se deve falar já no microfone línguas. Quem que vai ser edificado falando de línguas? A igreja vai ser edificada, e o objetivo é a edificação de todos. Então ele fala claramente aqui que esse dom ele edifica a si mesmo. O apóstolo Paulo, no versículo 15, ele diz: que farei, pois? Orarei em espírito e também orarei com a mente. Cantarei em espírito, mas também cantarei com a mente. Então tem a sua importância o dom de línguas. Mas no culto público, se não houver interpretação, essa pessoa deve ficar calada na igreja. O dom de línguas não deve ser usado para se exibir, para se mostrar, porque ninguém é mais espiritual pelo fato de ter o dom de línguas. Como eu já falei em aulas anteriores, a espiritualidade não é medida pelos dons. A espiritualidade de uma pessoa é medida pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é que mede se a pessoa é espiritual ou não, né? Que é o amor, paz, longanimidade e por aí vai, domínio próprio. Lá os nove dons, né? Vamos dizer assim, os nove gomos, né? Do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito tem lá 9 virtudes, né? Do fruto do Espírito. Então, meus irmãos, o propósito do dom de língua. Vamos ler aqui do 14, 20 ao 25. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos conhecido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, meus irmãos, aqui ele cita aqui uma profecia de Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12. É nessa primeira parte aqui que ele fala, né, que as línguas constituem sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, versículo 22. Então ele cita lá uma profecia de Isaías, que fala exatamente quando a Síria, que era uma língua estranha, se apodera da nação de Israel. Anteriormente os profetas haviam exortado o povo de Israel a se converter, a se arrepender,
mas eles não haviam se arrependido. Então Deus manda uma nação estranha, de língua estranha, para escravizar a nação de Israel, né? A Síria é dominada por Israel. Então a língua estrangeira aqui, né, para a nação de Israel, se viu como julgamento, né? E aqui também, para o dia da igreja aqui de Corinto, também era um julgamento para os judeus incrédulos, né? Os judeus que não acreditavam, que não creram, né? Mas ele também fala de outra alternativa aqui, outra alternativa não, mas outra instrução, né? Outra instrução a respeito do falar em línguas, né? Porque se a pessoa estiver falando em línguas, ele diz assim, se a pessoa estiver na igreja e todos estiverem falando em línguas, e entrar uma pessoa incrédula ou indouta, uma pessoa sem instrução, o que a pessoa vai pensar? Né? A pessoa vai pensar que aquelas pessoas estão loucas. Então ele mostrando aqui a desvantagem de falar em línguas no culto público. Mas ele diz, se na igreja alguém entrar, né, e se as pessoas estiverem profetizando, então o coração daquele incrédulo, daquela pessoa que está adentrando ao culto, o coração dessa pessoa pode ser desvendado, pode ser revelado, porque Deus pode usar, através do dom da profecia, pode usar a pessoa e revelar os segredos do seu coração, revelar os segredos do coração daquela pessoa que está entrando. Isso já aconteceu. Eu já vi testemunho de pessoas, né, que tiveram, vamos dizer assim, a sua vida revelada quando entraram na igreja, né? Talvez o pastor pregando, né? O Espírito Santo usa o pastor, ele começa a dirigir a pregação e a palavra de Deus, de repente, é dirigida de uma forma tal que vai alcançar uma pessoa que está visitando, por exemplo, uma pessoa que está passando por problemas, dificuldades, sei lá, algum problema, e o pastor, o Espírito Santo dirige de tal forma que aquela pessoa pensa até que o pastor está sabendo da vida dela, né? Já vi testemunho de pessoas assim, né? Que olha, quem foi que contou a vida para o pastor? Quem foi que contou a vida para o pregador? Porque o Espírito Santo, ele começa a revelar segredos daquela pessoa. Então aquela pessoa, ela se convence que Deus está presente, que é Deus que está falando com ela. E aí aquela pessoa é convencida e ela se converte, ela pode se converter. Então isso é maravilhoso. Por isso que tem a importância da profecia, porque ela pode revelar segredos do coração da pessoa e alcançar aquela pessoa para Cristo. Então é por isso que ele mostra aqui essa importância do dom da profecia. Na Bíblia, uma vez que um pastor lhe contou, né, que um pastor até que não é nem vamos dizer assim, pentecostal, ele não é nem pentecostal, mas ele disse que ao subir ao púlpito da sua igreja, ele sentiu forte impressão no seu coração de falar algumas palavras, né? De falar, vinha aquilo fortemente, e ele diz, estou sentindo aqui que um casal está passando por problema familiar, e esse homem, ele está decidido a deixar sua esposa e seus filhos, e Deus está falando no meu coração que você não faça isso. Então era Deus revelando o segredo do coração daquele homem. E no final do culto aquele homem procura e diz, realmente o pastor ia tomar essa decisão, ia fazer isso. Se não fosse Deus falando no meu coração, eu teria feito isso. Então Deus usa os pregadores, Deus usa os pastores para falar mensagens que muitas vezes estão no coração da pessoa, né? O Espírito Santo sabe realmente o que se passa em cada coração. E ele faz exatamente para edificação, para trazer conversão de almas. Então, meus irmãos, vamos seguir em frente aqui na lição. O procedimento do culto cristão. Vamos ler aqui. O culto cristão ele tem o objetivo de edificar, né? Edificação, que é o propósito do culto cristão. Vamos ler 1 Coríntios 14, 26 a 40. 1 Coríntios capítulo 14, 26 a 40, diz assim. Aliás, vamos ler primeiramente 26, 27. Que fazei, pois, irmãos, quando os reunis? Um tem salmo, outro doutrina. Este tem revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação.
No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, e isso sucessivamente, e que haja intérprete. Então, meus irmãos, ele fala aqui da edificação. Ele é bem claro aqui no texto que é necessário que realmente o propósito do culto é exatamente esse, que haja edificação. Outro propósito que deve haver no culto, no procedimento do culto cristão, é a coerência. É necessário que haja coerência. A gente pode ver no versículo 27 a 29. Diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, ou quando, não sejam mais que 2, ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, ele usa aqui a coerência, o bom senso. Se ele não proibiu, como eu falei, o apóstolo Paulo, ele não proibiu de falar em línguas, na igreja, mesmo no culto público. Mas ele diz, olha, quando isso acontecer no culto público, que haja interpretação, para que a igreja seja edificada. Então, ele fala também de domínio próprio, por exemplo, domínio próprio. Porque, meus irmãos, aqui versículo 28, 30 e 33, ele fala assim, aliás, eu vou ler o 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, meus irmãos, as pessoas não eram tomadas de êxtase, de êxtase de ficar descontrolado na igreja, Eles não podiam usar desse argumento, eu fico descontrolado, eu não tenho controle, por isso que eu faço barulho e tal. Não. O apóstolo Paulo disse que as coisas de Deus, existe domínio próprio. O que é de Deus, a pessoa se controla. O Espírito Santo, ele não toma a pessoa, como o Satanás, o demônio, que pega a pessoa e a pessoa fica inconsciente e joga a pessoa de um lado, joga por outro. Não. O Espírito Santo é educado. E quando o Espírito Santo está usando alguém na profecia, ele dá a massagem, ele dá a mensagem, ele dá a palavra, a inspiração de Deus. E esse profeta pode guardar a palavra, para dar essa palavra no momento apropriado. Não necessariamente tem que falar, não é questão de êxtase, a pessoa ficar inconsciente e começar a falar coisas. Não, a profecia é algo consciente. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. Então ele diz, olha, tem domínio próprio, a pessoa tem domínio próprio. Então o domínio próprio é algo que faz parte da própria escritura, do próprio fruto do Espírito, aliás. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, meus irmãos, ele diz que se a pessoa deve ficar calado, se a pessoa não tem a interpretação, se não há interpretação, deve ficar calado na igreja. Vamos continuar aqui, o respeito. Vamos olhar essa parte aqui da revista, que fala a respeito. Já estou concluindo, quase perto de concluir essa revista. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 ao 38. Diz assim, a palavra de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Concebe-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas esteja submissa como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio dar exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça, se mandamento do Senhor, o que vos escrevo. Irmãos, aqui há algumas controvérsias, mas o que parece aqui, o que estava acontecendo, era um aspecto cultural daquela época, Algumas irmãs, principalmente de alta posição, estavam quebrando o princípio da submissão, estavam interrompendo o culto, falando, se achando no direito de falar, de fazer perguntas em voz alta. Isso estava prejudicando o andamento do culto, estava prejudicando a ordem do culto, e muitas vezes interrogando seus maridos bem alto, dentro da própria igreja. Então o apóstolo Paulo, ele proíbe essa forma, essa desorganização que estava sendo provocada por algumas mulheres. Não que o apóstolo Paulo esteja aqui proibindo o profetizar, ou que a mulher fala em público, de maneira nenhuma. Porque ele fala lá em 1 Coríntios 11, esse mesmo
essa mesma carta aqui, capítulo 11, versículo 5, que as mulheres profetizavam. Então aqui é uma prática restrita à igreja de Corinto, né, que estava acontecendo isso. E o apóstolo Paulo ordena com autoridade apostólica, né, que se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Então ele queria que realmente existisse ordem, existisse realmente uma conduta adequada da igreja e que essas irmãs se comportassem como realmente convém à serva de Deus. No versículo 39, ele fala agora da decência e ordem. Decência e ordem é fundamental ao que não estava acontecendo na igreja de Corinto, no culto. Ele fala assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, ele fecha aqui esse capítulo falando exatamente algo que os coríntios não estavam fazendo. No culto deve existir decência e ordem. Tudo deve ser organizado. Não pode ser uma bagunça, né? Mas tudo deve ser para a glória de Deus. Deve ser para a edificação do povo de Deus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos. Eu gostaria de fazer um rápido resumo aqui do que eu li rapidamente, né? Falei a respeito do dom de línguas, do dom de profecia. Eu gostaria de fazer um rápido resumo aqui do que foi visto nesta noite. O dom de variedade de línguas não é um dom para ser usado na reunião. Aliás, o dom de variedade de línguas não é um dom para ser usado na reunião pública. É um dom particular, pessoal. Quem fala em outra língua não é entendido, porque fala mistério. Quem fala em língua edifica-se a si mesmo e não a igreja. Quem fala em outra língua, em outras línguas, não pode edificar os outros. O uso errado do dom de variedade de línguas escandaliza os incrédulos. A gente viu isso aí, né? O uso do dom de variedade de línguas no culto público precisa ser com ordem. Deve ser com ordem, tem que haver interpretação. O dom de variedade de línguas não deve ser proibido, como a gente viu aqui, né? Você não deve proibir esse dom, porque é um dom que vai edificar a pessoa própria e pode edificar outros também, se houver edificação, aliás, se houver interpretação. Se houver quem interprete, ele também edifica outras pessoas. Então, gostaria de encerrar esta lição nesta noite orando. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ensina, nos instrui. Ó Pai, que possamos, ó Pai, usar adequadamente os dons os dons que Tu deste a cada um de nós. Todos nós temos um dom. Ó Deus, nos ensina, Pai, motivados pelo amor, conduzidos pelo Teu amor, Pai, que possamos usar os dons de maneira correta, de maneira que possa glorificar o Teu nome, que possa exaltar o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, agradeço, ó Pai, pelos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que ouviram essa mensagem, ó Pai. Tu possa abençoar cada um, ó Pai, que Tu venha curar aquele que se encontra doente, aquele que se encontra enfermo, ó Pai. Visita, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Tu venha curar, restaurar, trazer, Senhor, um revigoramento, Pai. Trazer realmente saúde, Pai, ao corpo, Pai, saúde espiritual. Venha fortalecer a fé, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Agradeço aos irmãos a paciência de ouvir esta mensagem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, que maravilhosa aula a gente acabamos de receber. Somos gratos. Queremos mais uma vez agradecer a disponibilidade do Diácono Mauro, que está trazendo esses ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. Queremos dar para vocês alguns avisos nessa hora sobre a programação da nossa igreja. Domingo agora o nosso culto vai ser apenas online. Aqui no canal, no Connect News, domingo às 9 horas pela manhã nós teremos o nosso culto, né, de edificação, de celebração ao Senhor. Às quartas-feiras nós estamos com a nossa reunião no Meet, né, nossa reunião de oração no Meet, e também nas quintas-feiras a escola bíblica. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e que você guarde essas programações para que você possa estar sendo edificado todos os dias. A nossa igreja não tem parado, ela tem preparado conteúdo para o canal, tem feito as reuniões de oração e que você também continue fazendo o seu culto doméstico nas terças-feiras.
reúna a sua família, louve a Deus, leia uma porção da palavra do Senhor, medite sobre essa palavra, porque Deus tem nos abençoado e Ele quer continuar te abençoando em nome de Jesus. Vamos estar orando pela sua vida, que o restante dessa semana e que esse final de semana seja ainda de vitória e na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pela vida do pastor, do irmão Mauro, diácono Mauro, Senhor, por essa disponibilidade de estar trazendo a palavra, dele estar preparando essas palavras riquíssimas, essas aulas riquíssimas para os nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa liderança espiritual, que tu continue abençoando o pastor Álvaro, a irmã Tânia. Derrama da tua graça sobre a vida desse casal que tem regido, Pai, esse rebanho em meio a todas as dificuldades, ó Deus. Abençoa também o pastor Arnaldo, irmã Lourdinha, pastor Pedro, sua esposa. Vem com graça, vem com cura, vem com restauração, vem dando esperança aos corações. Abençoa cada lar, Senhor, vem com cura, com o teu bálsamo, Pai, sobre todas as famílias que compõem a nossa comunidade, Pai, que a tua graça, que o teu amor seja manifestado. Vem com provisão, vem com sustentáculo, vem, Deus, com a tua graça sobre a vida de cada um. Que o teu amor seja manifestado, Pai, nas nossas vidas. Que continue nos abençoando. É isso que nós te pedimos em fé, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.